Estamos ao vivo, vamos aguardar o nosso delay aí até a galera entrar com a gente, para nós darmos sequência às lives sobre os dogmas marianos. Nós fizemos uma live e agora nós vamos dar sequência, hoje trazendo os temas da Imaculada Conceição e da Assunção de Nossa Senhora ao céu, com o colaborador, vamos falar assim, a pessoa que tem mais colaborado com o nosso canal aqui, o irmão Eudes, que tem ajudado muito o apostolado com seus ensinamentos, com sua experiência e os seus estudos. Isso tem ajudado muito. Então, boa noite, Eudes. Agora já tem mais de 30 pessoas, né? Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Já peço que você, já para iniciar, conduza uma breve oração para nós começarmos bem a nossa live. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te pedimos pela intercessão de Nossa Senhora, a divina esposa do Espírito Santo, que o Senhor derrame sobre cada um de nós, sobre cada filho amado que está assistindo e que vai assistir essa live, uma unção do Espírito Santo com o dom da sabedoria, com o dom do discernimento, com o dom do entendimento, com o dom da inteligência, que cada mente seja iluminada pela ação do Espírito Santo. Ilumina também a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos falar as palavras que sozinhos nós não somos capazes de falar, e ao mesmo tempo ilumina a mente e o ouvido de quem vai escutar, para entender a palavra que é anunciada. Nós te pedimos isso pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a amada esposa do Espírito Santo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia, Tiago. Nós já temos que começar com os dois pés, né? Porque, então vamos lá. Realidade, né? Antes de você entrar no assunto mesmo, esses dois dogmas são dogmas muito questionados pelos irmãozinhos protestantes, né? Aonde que Maria não teve pecado? Aonde que vocês provam a Assunção de Maria? Então, agora é a hora da gente provar, né, Eudes? Justamente. Então, vamos lá, Tiago. Primeira coisa importante, as pessoas vão ver a live saber. São Luís de Montfort dizia, é mais fácil separar o sol da luz que separar a Maria de Jesus. São Maximiliano Maria Kolbe dizia, ninguém vai amar Maria o quanto Jesus amou, e ninguém vai honrar Maria o quanto Jesus honrou. Os nossos irmãos protestantes vão ver isso aqui depois, porque a gente vai dizer, vocês estão glorificando mais Maria do que Jesus, como lembrar o que Santa Jesus disse a Santa Gertrudes, né? Toda a glória dada à minha mãe é dada para mim, que tudo que a minha mãe tem, foi eu que dei para ela. Santo Afonso de Ligório, nos Glórias de Maria, ele vai dizer que se as virtudes de Maria são mais numerosas do que as estrelas do céu. Olha que coisa bonita. E Santo Agostinho, no século IV, vai dizer assim, se todo o corpo humano fosse língua, seria pouco para falar das glórias da Mãe de Deus. E eu estou falando de um santo do século IV. São Boaventura vai dizer lá, 300 anos antes de Lutero fazer a reforma, né? Deus poderia ter criado um mundo melhor, mas não poderia ter criado uma mãe melhor. Ele caprichou na mãe que ele criou, né? Depois, São Pedro Crisólito vai dizer lá no século VI, vai dizer assim, quem não admira a grandeza de Maria, não sabe o quanto Deus é grande. Olha a profundidade disso que os santos ensinavam. Depois, São Fulgêncio vai dizer, Maria é a escada celeste que Deus desce do céu e que os homens sobem para Deus. Eu gosto sempre de dizer nas pregações, né, que Jesus ligou a terra até o céu, e Maria ligou o céu até a terra, porque em Maria o céu desceu e veio morar no meio de nós, né? João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. São José Maria Escrivá, já do nosso tempo, ele dizia assim, ser todo de Maria, e você será todo de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa bonita. Ser todo de Maria, e você será todo de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gosto sempre de dizer, Tiago, quando eu prego em alguns locais, não tenha medo de se consagrar a Nossa Senhora, de ser todo dela, porque Jesus, antes de ser todo nosso, foi todo dela. Então, Cristo foi o primeiro consagrado a Nossa Senhora, né?
São Pedro Damião, ele vai falar de uma forma mais bonita. Deus habita no ser humano de diversas formas, mas em Maria ele habitou de uma forma única. Ele pegou dela o que ele não tinha, carne, sangue e coração. Ele ganhou no seio da bem-aventurada Virgem Maria. Então, estou fazendo essa introdução aqui só para o nosso povo entender o que os santos diziam sobre a beleza e a maravilha que é Nossa Senhora. Mas vamos lá. O que é o dogma da Imaculada Conceição de Maria? É o dogma para dizer que Nossa Senhora foi concebida no ventre de Santa Ana sem a mancha do pecado original, que a Virgem Santíssima não teve o pecado original, que é o pecado que toda a humanidade herda de Adão e Eva, até o último ser humano que nascer nessa terra, nasce com a mancha do pecado original, com exceção de Jesus e com exceção da Virgem Maria. Tá. Primeiro, Tiago, é preciso dizer que alguns protestantes falam, não, mas esse dogma foi inventado pela Igreja Romana em 1854, pelo Papa Pio IX. Não, a Igreja acreditava na Imaculada Conceição de Maria há anos. E aqui eu quero quebrar duas heresias. Primeiro, não é o dogma que evolui, é a nossa compreensão sobre o dogma que evolui. A verdade não evolui, o que evolui é a nossa compreensão dessa verdade. Então, eu vou mostrar para você que, claro, Tiago, que eu não vou ter tempo nessa live, eu vou até dizer para as pessoas que eu vou responder às acusações protestantes. Eu não vou ter tempo de dar uma aula de desenvolvimento do dogma da Imaculada Conceição. Eu teria que começar lá com São Justino, com Santo Irineu, passar por Origem, chegar em Santo Agostinho, chegar em São João Damasceno, depois vamos ter que entrar na escolástica, começar com São Bernardo de Clareval, passar por Santo Antonino, passar por Santo Antônio de Pádua, pegar o Beato Dantas Escoto, depois nós teríamos que chegar lá em Santo Afonso de Ligório, já por lá do século XVI, parar no meu xará São João Eudes, para a gente poder entrar lá no Papa São Pio IX para chegar hoje. Aí, entendeu? Quem era contra, quem era a favor, eu tenho que fazer a análise, qual o pensamento de Santo Tomás, o que era corrente maculista, o que era corrente maculista, aí eu não vou ter tempo. Aí também vai ser para quem vai estudar teologia. Então, assim, eu vou tentar enxugar tudo isso para as pessoas de uma maneira simples, para vocês entenderem o que é a Imaculada Conceição. Então, o dogma, ele não evolui. A nossa compreensão dele evolui. E o dogma, ele é uma verdade de fé inquestionável, uma certeza dada pela Igreja, pelo Espírito Santo. Não é que um dia um Papa tomou uma pinga, acordou de manhã cedo e queria criar mais um dogma. Pelo amor de Deus, gente. Me ajuda aí também, né? Então, vamos lá. O que está escrito no documento Inefáveis Deo? E aqui, Tiago, eu queria levar para as pessoas que o Catecismo da Igreja Católica tem quatro palavras gregas para Nossa Senhora, né? Theotokos, que é mãe de Deus, a gente vai fazer uma live sobre isso, está lá no 495. Tem a palavra Panarria é toda santa, né? Tem a palavra Aie Parthenos, que é sempre virgem, nós já falamos aqui, fizemos uma live sobre a Virgindade de Maria, e a palavra Rodorritria, que é a seta que aponta o caminho, que está lá no número 2674 do Catecismo, que a gente também, quando for falar da maternidade divina, vamos falar sobre esse assunto. Mas tá, Nossa Senhora, desde os inícios, foi chamada de Panarria. O que é Panarria? Toda santa. Eu vou mostrar de onde foi tirado isso na Bíblia, mas deixa eu ler o que o Papa disse. O Papa Pio IX dizia assim: declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina que sustenta que a Santíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição imaculada, foi por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em previsão dos méritos de Cristo Jesus, Salvador do gênero humano, preservada, imune de toda a mancha do pecado original. Foi revelado por Deus, portanto, deve ser firme e acreditada por todos os fiéis. É uma coisa teológica, mas eu vou tentar resumir de uma forma assim. Primeiro, o Lumen Gentium do Vaticano II diz assim: em vista dos méritos do seu filho, foi redimida de um modo mais sublime. Então, veja, Maria foi redimida pelo próprio Jesus de um modo mais sublime, de um modo mais perfeito. Protestante, Maria não é salvadora dela, não. Ela foi salva pelo próprio Cristo antes do Cristo nascer. Vou recordar, Tiago, quando eu citei na live anterior, né? Quem é essa que avança como aurora? Por que Maria avança como aurora? A aurora é iluminada pelo sol antes do sol nascer.
A aurora é Maria, o sol é Jesus. Ela foi salva por Jesus de um modo mais sublime antes do próprio Jesus nascer. Então, aquele texto do Canto dos Cantos 6:10, ele já te dá uma base para a Imaculada Conceição da Virgem Maria, tá? A aurora avança como o sol, mas ela é iluminada pelo sol antes do sol nascer. Ela foi redimida pelo Cristo antes do próprio Cristo nascer. Eu vou explicar isso mais em detalhe. Então, assim, uma coisa bonita, Tiago, que todos os dogmas marianos é por causa de uma verdade de Cristo. Então, a Conceição Imaculada de Maria é fruto da redenção aplicada de Jesus de maneira antecipada. Eu vou explicar. Para nós, a redenção é por libertação. Cristo nos libertou e nos redimiu depois da queda. Em Maria, é uma redenção por antecipação. Ele redimiu ela antes dela pecar, para que por meio dela ele nos redimisse no alto da Santa Cruz. Então, a redenção de Maria foi um ato de preservação, ao passo que a nossa redenção é um ato de libertação. Claro, vou mostrar isso na Bíblia depois, eu estou mostrando às pessoas. Então, assim, a redenção, ela sempre esteve no plano eterno de Deus, mas ela não está limitada ao tempo, porque Deus é um eterno presente. Então, o Deus que tem poder de aplicar essa redenção do Calvário a quem nasceria depois do Calvário, também poderia aplicar essa redenção a quem viria antes do Calvário. Porque ele é Deus, e ele é um eterno presente. Entenderam? Então, por exemplo, eu vou pegar assim de uma forma humana para as pessoas que estão aí nos vendo acompanhar. Por exemplo, existem pessoas que foram redimidas depois da queda. Pessoas que teve uma vida totalmente torta no pecado, e hoje quem vive no movimento carismático sabe disso. Viveu uma vida de crime, de droga, no álcool, no adultério, na pornografia, na homossexualidade. Um dia essa pessoa está lá no grupo de oração, ela foi batizada no Espírito Santo, ela mudou de vida, procurou um sacerdote, se confessou, mudou a história e veio para a igreja. Pronto, ela foi liberta. Mas tem pessoas que, graças a Deus, nasceu numa boa família católica, teve uma boa educação católica, ela nunca se envolveu com vício, com pecados mortais, numa vida torta, porque ela foi preservada por Cristo, que ela já veio de berço com aquilo ali. Vou dar um exemplo para você, o professor Felipe Aquino. O professor Felipe Aquino, ele gosta de falar que ele não tem um histórico de conversão, porque, graças a Deus, ele já veio de um seio católico, de uma família católica, teve uma educação que o pai e a mãe rezavam o texto todos os dias, e ele só levou isso. Ele até conta que, quando ele experimentou a graça do Espírito Santo no movimento carismático, ele apenas se apaixonou mais pela Eucaristia, que é a função do Espírito Santo é fazer isso, né? É você se apaixonar por Jesus. Santo Agostinho dizia que o Espírito Santo é o amor pelo qual nos tornamos amantes de Deus. Então, em relação a nós, fomos redimidos por libertação. Em relação a Maria, ela foi redimida por preservação. Isso aqui é um ponto que a gente tem no coração, tá? Aí, Tiago, antes da gente ir direto na Bíblia, eu queria lembrar os irmãos protestantes de algumas coisas interessantes sobre a história da igreja. Vamos embora lá. Santo Agostinho, no ano 400, nem se deve tocar na palavra pecado em se tratando de Maria. E isso por respeito àquele de quem ela mereceu ser mãe, que a preservou de todo o pecado por sua graça. Eu estou citando o século IV, tá? 1400 anos antes de Lutero fazer a Reforma Protestante, ou Revolução Protestante, ou Bagunça Protestante, sei o que chamar, ou Torre de Babel Protestante. São Cirilo de Jerusalém, no ano 380, São Cirilo dizia assim: que arquiteto ergueria uma casa de moradia para sua morada, consentiria que seu inimigo possuísse inteiramente e habitasse essa casa? Assim, Deus jamais permitiria que o seu inimigo tocasse naquela, que ele seria gerado como homem dentro dela. Olha a sabedoria de São Cirilo. Ninguém ergueria uma casa e que você decidiu morar nela e você aceitasse que o seu pior inimigo possuísse a sua casa e habitasse nela. Satanás, pelo pecado, ele habita o ser humano. 1 João 3,8. O que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Pecado é ser a habitação de Satanás. Tanto que pelo batismo, o padre sopra na criança, porque naquela hora ela morre nos braços de Satanás e ressuscita nos braços de Jesus. São Cesar de Alves dizia, né? Antes do batismo era templo do demônio, após o batismo, templo do Espírito Santo. Olha que coisa bonita. Mas veja, ninguém ergueria uma casa para o inimigo habitar nela. Então São Cirilo vai dizer, como que Deus
poderia construir uma casa, a Virgem Maria, e permitir que Satanás habitasse na casa que ele iria habitar. Olha que coisa profunda o ensinamento dele. Depois, você vai para a escolástica, Santo Anselmo. Santo Anselmo dizia assim, já antes de São Tomás de Aquino, Deus que poderia conceber Eva sem a graça do pecado original, e Eva veio ao mundo imaculada, não poderia ter concedido também a Maria? Se ela é a nova Eva, logo ela também é imaculada. Eu estou falando do século XI na igreja. Isso aqui é só para lembrar os protestantes que não foi o Papa Pio IX que inventou esse dogma, não, tá? Depois, Santo Afonso de Ligório, lá nos Glórias de Maria, ele diz assim, se convém ao Pai preservar Maria do pecado, porque ela era sua filha. Convém ao Filho preservar ela do pecado original, porque era sua mãe. E convém ao Espírito Santo preservar ela do pecado, que ela seria sua esposa. Olha que coisa bonita de Santo Afonso. Então, Santo Afonso, ele dá no livro Glória de Maria, pena que o meu está ali, não tem como pegar, 3 coisas importantes. Então, convinha a Deus Pai preservar Maria do pecado original, porque ela era a filha predileta dele. Convinha a Deus Filho preservar ela do pecado original, porque ela era a mãe dele. E convinha o Espírito Santo fazer a mesma obra, que ela seria a esposa pelo qual ele geraria o Filho eterno no ventre dela. Olha a sabedoria. E aí... É muito profundo, né? É muito profundo. A gente gastaria aqui tempos e tempos explicando isso. Aí vamos voltar, por exemplo, a Santo Irineu de Lyon, lá no século II. Eu nem vou pegar São Justino, vou pegar só Santo Irineu. Assim como Eva, desobediente, tendo Adão por varão, porém permanecendo ainda virgem, foi a causa da morte, assim também Maria, tendo já sido predestinada ao varão, e estando virgem e obediente, foi causa de salvação para si e para todo o gênero humano. O nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria, o que a Virgem Eva amarrou por sua incredulidade, a Virgem Maria desamarrou por sua fé. Olha a beleza da explicação de Santo Irineu, tá? E o próprio Santo André, bispo de Jerusalém, diz assim, nós temos Maria, não temas Maria, pois achaste graça. Qual graça? A graça que Eva tinha perdido. Tá? Isso aqui eu estou citando o século II na história da igreja. Mas vamos lá, então vamos para a Bíblia, eu vou começar a responder a acusação protestante, Tiago, e aí a gente vai direto. Vamos começar. Qual é a base bíblica, então, para a Imaculada Conceição de Maria? Eu queria que você fosse até anotando para essa galera aí os versículos que aí eles vão pegando, tá? Primeiro, Lucas, capítulo 1, versículo 28. Lucas 1, 28. Entrando, o anjo disse, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Talvez as pessoas que vamos ver agora nunca viram o que eu vou explicar aqui agora. Primeira coisa, Tiago, vamos embora parte por parte do texto. Maria é o oposto daquilo que Eva é. Tanto que os santos diziam, né, que ave, ao contrário, é Eva. Então, vamos lá. Eva nos trouxe a morte. Maria nos trouxe a vida. O fruto de Eva foi mortal. O fruto de Maria foi vivificante, que o fruto dela é Jesus. Eva foi a causa das nossas lágrimas. Maria, a causa da nossa alegria. Eva separou o homem de Deus. Em Maria, Deus se fez homem e se uniu novamente ao homem. Olha a profundidade disso. O não de Eva separou o homem de Deus. O sim de Maria fez Deus se fazer homem. Olha a profundidade. O não de Eva abre o inferno e fecha o céu. O sim de Maria fecha o inferno e abre o céu. Olha a dignidade. Eva nos atraiu a maldição. Maria nos trouxe a bênção. Eva nos impôs ao jugo do mal. Maria nos trouxe o jugo suave do bem. Eva suscitou o ódio da humanidade. Maria trouxe o príncipe da paz para a humanidade. Eva nos lançou nos laços da morte. Maria nos colocou no seio da vida. Eva foi a causa pelo qual o homem caiu. Maria foi a causa do levantamento. Se por Eva Satanás nos derrubou, por Maria Deus nos levantou. O homem caiu por uma mulher, Eva, e o homem foi levantado por uma outra mulher, Maria. Tá? Se em Eva o diabo nos derrubou, em Maria Deus veio e nos levantou. Olha a profundidade disso aqui.
tá? Então, eu gosto sempre de dizer, por exemplo, Tiago, uma coisa assim para as pessoas entenderem. Paulo vai dizer naquele texto de Romanos 5:20, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu posso dizer, o pecado abundou em Eva e a graça superabundou em Maria. Ave cheia de graça. Romanos 6:23, Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte. Eu posso dizer, o salário do pecado de Eva foi a morte, mas o dom gratuito de Deus, a vida, veio por meio da Virgem Maria. Ela gerou a vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu posso dizer, Tiago, sem nenhum medo, assim, que Eva é a mulher do orgulho, da desobediência, da perdição, do não e da morte. Maria é a mulher da humildade. Aquilo que Eva perde pelo orgulho, Maria ganha pela humildade. Eva, sendo criatura, quis ser como Deus. Maria, sendo mãe de Deus, se faz escrava. Eis a escrava do Senhor. Eva é a mulher da desobediência. Maria é a mulher da obediência. Eva escuta a voz de um anjo e concebe o fruto do pecado e nos traz a morte. Maria escuta a voz de um outro anjo, obedece a Deus e gera o fruto da vida, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eva nos trouxe a perdição, a nova Eva nos trouxe a salvação. Eva é a mulher do não, Maria é a mulher do sim, faça-se, é a resposta dela. Como dizia São Jerônimo no século IV, Eva nos trouxe a morte e Maria nos trouxe a vida. Eu penso que só isso aqui gera razão para qualquer protestante se apaixonar por Nossa Senhora. Mas o veneno de Satanás não deixa eles entenderem essas coisas, infelizmente, tá? Então, vamos lá, Tiago. A segunda coisa, como que está essa saudação do anjo em grego? A palavra em grego é rai ke karitomeni. Aqui algumas coisas a gente tem que saber. Primeiro, rai ou ave só podia ser usado para imperador, imperatriz, rei e rainha. Por exemplo, como que o alemão saudava Hitler? Ele dizia Rai Hitler ou Ave Hitler. O romano dizia Ave César. Olha a explicação. Aí tem um detalhe. O anjo, ao dizer Rai ou dizer Ave, ele está chamando Maria de rainha, de imperatriz da graça divina. Só que tem mais um detalhe, Tiago. Para você fazer essa palavra, Rai ke karitomene, você tem que fazer um gesto de inclinação diante do imperador. Aí tem um peso, que a música O Anjo de Resgate canta, né? A tanta graça está diante de ti e o céu inteiro espera por seu sim. Todas as vezes que um anjo encontra um ser humano na Bíblia, o ser humano se curva diante do anjo. No caso de Maria, o arcanjo se curvou diante dela para dizer Rai ke karitomene. Outra coisa interessante, o texto original grego, vou explicar para o pessoal assim mais simples, por exemplo, como se reza Ave Maria em latim? Ave Maria gratia plena. Gratia plena. Então Maria não é cheia, ela é plena da graça, repleta da graça. O italiano vai dizer Ave Maria piena de grazia. Então o termo português está muito pobre, não é cheia, é repleta, é plena. Mas o texto grego é mais além. Rai ke karitomene significa tu és a explosão da graça de Deus. Olha o peso que isso tem. Explosão da graça de Deus. A questão do plena, a gente pode explicar assim. Uma coisa cheia é como se a gente enchesse a caixa d'água e a caixa d'água estivesse cheia. Plena, sim, ela não está cheia, ela transborda a água. Isso, transbordamento. Sim, esse é o cheia. E aí tem um detalhe, ela já era plena da graça antes de Jesus entrar nela. E aí os protestantes têm que saber de uma coisa. Se o anjo quisesse dizer que Maria seria plena da graça na hora que Jesus entrasse, ele dizia karitomene, rai karitomene. Se ele dissesse que ela seria plena da graça depois que o verbo encarnasse, ele dizia rai karitoissa. Mas ao dizer rai que karitomene, ele está dizendo que ela era plena da graça antes, na hora e depois. Então esse texto aqui já dá toda a base para a Imaculada Conceição de Maria. Ela é transbordante da graça, plena da graça, antes da encarnação, no momento da encarnação e pós a encarnação do verbo dentro dela. Aqui, Tiago, antes da gente continuar com os ataques protestantes, eu queria só lembrar uma coisa, né? Tem um vídeo meu aí que circulou milhões na internet, que eu conto a história de um pastor protestante, que eu vou ter que passar o zap dele depois de você fazer uma live com ele,
que é o ex-pastor da Assembleia de Deus, o Sidney Veiga. Porque quando ele decidiu virar católico, os protestantes começaram a pregar sobre o sim de Maria na Assembleia de Deus. Aí gerou uma bagunça na Assembleia de Deus, pastor pregando o sim de Maria, não dá, né? E aí ele começou a pregar e um pastor disse, olha, pastor, o senhor sabe que isso é coisa de igreja católica e nós não podemos pregar isso. Aí ele falou, olha, eu vou parar de pregar sobre Maria na Assembleia de Deus com uma condição. Na Assembleia de Deus nós pregamos sobre Noé. Noé construiu a arca para salvar o mundo. Mas a Bíblia diz que Noé embriagou, encheu a cara no vinho e amaldiçoou o filho. Logo, Noé pecou. Nós pregamos na Assembleia de Deus sobre Abraão. Abraão é o pai da fé. Mas diz que Abraão cometeu mentira e ainda engravidou a empregada. Olha que velho safado, e a Bíblia mostra isso de maneira clara. Nós pregamos na Bíblia sobre Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Mas a Bíblia diz que Jacó enganou o irmão dele para roubar a bênção. Nós pregamos na Assembleia de Deus sobre Moisés. Moisés falava com Deus face a face. Mas a Bíblia diz que Moisés matou um homem e enterrou na areia. Logo, Moisés também pecou. Nós pregamos na Assembleia de Deus sobre Davi. A Bíblia diz que Davi foi o rei segundo o coração de Deus. Mas diz que Davi mandou matar a mulher de Urias e mandou matar Urias e ficou com a mulher dele. Então Davi pecou. Nós pregamos na Assembleia de Deus sobre Salomão. Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia. Mas diz que Salomão cometeu idolatria no final de sua vida. Nós pregamos na Assembleia de Deus sobre Pedro. Pedro caminhava sobre as águas, a sombra de Pedro curava, mas a Bíblia diz que Pedro negou Jesus 3 vezes, logo Pedro pecou. Nós pregamos na Assembleia de Deus sobre Paulo, o maior missionário da Bíblia, o homem que colocou o mundo aos pés de Cristo, mas diz que Paulo deu ordem para matar Estevão, logo Paulo pecou. Ele levantou a Bíblia e disse, pastores, mostre um pecado de Maria na Bíblia, e eu vou parar de pregar sobre Maria na Assembleia de Deus. Moral da história, Tiago, se somente a Escritura vale para os protestantes, aonde tem um pecado de Maria na Sagrada Escritura? Em canto nenhum. Então, só isso aqui já era uma razão para a gente entender a Imaculada Conceição de Maria. Mas vamos lá. Vamos para os ataques, né? Aleluia, senão não tem graça. Primeiro ataque protestante, cara, eu recebi isso até do meu irmão uma vez, é o mesmo texto de Lucas 1,46, onde diz assim, minha alma glorifica o Senhor, e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Aí o protestante pergunta assim, se Maria chamou Deus de meu Salvador, logo ela é pecadora. Porque só precisa de Salvador quem é pecador. Como que vocês podem dizer que ela não teve pecado? Olha, como é que se fala? A inteligência aí é muito top. Entendeu? E o pensamento, como o Santo Agostinho dizia, é todo herético, então a mente brilhante, o pensamento herético é top. Se ela chamou Deus de meu Salvador, logo ela é pecadora, que só precisa de Salvador quem é pecador. Tá bom, vamos para a explicação, vamos quebrar essa tese. Primeira, como chama a sua filha, Tiago? Cecília. Tá. A Cecília ela vai andando, escorrega, cai num bueiro, você trabalha no corpo de bombeiro, você é o pai dela, você amarra uma corda, desce e levanta a Cecília. Você foi o que dela? Salvador. A Cecília ela vai caminhando na direção do bueiro, e antes dela cair, você abraça ela e impede ela de cair. Você foi o que dela? Salvador. O primeiro, você salvou ela depois da queda. O segundo, você salvou ela antes da queda. Mas nos dois, você foi o que da Cecília? Salvador. Tá, vou te dar a explicação simples. A primeira pergunta, aonde foi que Jesus nos salvou? Jesus nos salvou na cruz. Fazendo o quê? Derramando o seu sangue. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há redenção dos pecados. Ponto. Na hora que Maria chamou Jesus de meu Salvador, aonde Jesus estava? Na cruz? Não, estava na barriga dela, no ventre dela, na casa de Isabel. Então ele salvou ela antes da queda, para se fazer homem nela, pegar os gametos do sangue dela e nos salvar na cruz após a queda. Ela foi salva por Jesus, de um modo mais sublime, mais perfeito, e salva por preservação, ao ponto que nós somos salvos por libertação. Entendeu? Tá, qual é a base bíblica que isso é verdade? Você pega lá o Carta de São Judas, que é um Twitter que tem na Bíblia, muita gente nem sabe se tem isso na Bíblia, você anota para o povo aí, Judas, capítulo 1, versículo 24. Judas,
capítulo 1, versículo 24, diz assim: aquele que é poderoso para nos preservar de toda queda e nos apresentar diante de sua glória, imaculados e cheios de alegria. O Deus que tem poder de te levantar depois da queda, tem poder de nos preservar de toda queda. Então, você que está me acompanhando agora, aprenda isso no coração. Quando Maria chama Jesus de meu Salvador, sim, Jesus não estava na cruz, Jesus estava no ventre da Virgem Maria. Jesus não tinha derramado sangue pela humanidade, não. Ele estava no ventre dela, se fazendo homem nela, pegando o sangue dela, sendo gestado nela, para depois nos salvar na cruz. Então ele foi o Salvador de Maria? Foi, de um modo mais perfeito, de um modo mais sublime, e ela foi salva por preservação, ao ponto que nós somos salvos por libertação. Aonde está isso? Judas 1:24, Tiago. O Deus que tem poder de nos levantar da queda, tem poder de nos preservar de toda queda. Então ela foi salva por preservação. Então eu penso que... Eudes, o interessante disso tudo é que, assim, é só a gente prestar atenção nos detalhes da Bíblia. Sim, sim, sim. Sim, porque quando Maria canta o Magnífico, né, é antes de Jesus se sacrificar. Então, é temporalmente antes. Né? É muito simples. O Cântico de Maria é antes. Tudo ocorreu antes, fisicamente falando. Então, é impossível Jesus... É óbvio que Jesus é o Salvador de todos, né? De toda a humanidade, na cruz. Mas Jesus já tinha salvo Maria antes. Sim. Então, isso aí, o próprio Beato Dantas Escoto, Santo Antonino, São Bernardino, todos eles, inclusive dessa explicação desse jeito que eu estou dando, ela é justamente de São Bernardino e também de São Bernardo de Clareval. Eles citavam muito isso, a salvação antes da queda e a salvação depois da queda. Então, ela foi, sim, redimida por Cristo, foi de um modo mais sublime, de um modo mais perfeito e por antecipação, entendeu? Por preservação, e não depois da libertação. Isso aqui é profundo a gente entender, tá, Tiago? Mas vamos dar uma base bíblica, antes de eu ir para a segunda acusação protestante, vamos dar uma base bíblica, assim, bem simples da Imaculada Conceição de Maria. Por exemplo, Mateus capítulo 7, você pode anotar para eles aí, Mateus 7, versículo 17. Mateus 7, 17 e versículo 18. É bom eles terem isso no coração. Mateus 7, 17, a palavra diz assim: toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Beleza. Essa explicação é simples, Tiago. Se a árvore é boa, o fruto é bom. Se a árvore é ruim, o fruto tem que ser ruim. Ou seja, se eu plantei limão, eu colho limão. Se eu plantei laranja, eu vou colher laranja. O pé de laranja não vai dar limão, e o pé de limão não vai produzir laranja. Se a árvore é boa, o fruto tem que ser bom. Se a árvore é má, o fruto vai ser ruim. Então tá. Aí o protestante, sempre como eu explico isso, pergunta, tá, e o que é que isso tem a ver com Maria? Tem tudo a ver. Você vai pegar lá Lucas, capítulo 1, versículo 42, quando Maria chega na casa de Isabel. Vou começar no 41. Lucas 1, 41, 42. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Se Jesus é o fruto, Maria é a árvore. Se o fruto é santo, a árvore é santa. Se o fruto é puro, a árvore é pura. Se o fruto é imaculado, a árvore é imaculada. Porque se a árvore fosse má, ela não poderia produzir fruto bom. Eu penso que essa é a explicação mais simples da Imaculada Conceição de Maria.
Porque se Jesus é o fruto, ela é a árvore. Então, logo, está nas claras, que se o fruto é bom, é porque a árvore é boa. Se o fruto é santo e é perfeito, é porque a árvore é santa. Se o fruto é imaculado, sem mancha, é porque a árvore é imaculada e sem mancha. Então, assim, é claro que a Chalvém ia estar dando um glória, né? Que muita gente não entende essas coisas. Quando você explica, oh, meu Deus, isso aí não tinha parado para pensar. É isso aí, a Imaculada Conceição da Virgem Maria, tá bom? Esse ponto aqui todo mundo tem que ter na cabeça. Agora, antes de ir para a acusação protestante, Tiago, eu quero lembrar de uma outra coisa. Esse texto que o catecismo usa de panaria, né? O texto no grego vai dizer toda santa, é tirado do Cântico dos Cânticos. Eu vou pegar o texto para o pessoal. É uma base que todos os santos davam para dizer que Maria é Imaculada. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, da onde vem dizer que Maria é toda santa. Cântico dos Cânticos, você pode anotar para eles aí, capítulo 4, versículo 7. Então, o que eu vou citar aqui, Santo Agostinho, Santo Anselmo, Santo Antonino, São Bernardino de Sena, São Bernardo de Claraval, todos eles atribuíram isso aqui a Maria. Cântico dos Cânticos 4, versículo 7. És toda bela, ó minha amada, e não há mancha em ti. Uma tradução oficial diz, és toda santa, ó minha amada, e não há mancha em ti. Então, São Bernardo dizia, essa toda santa, essa toda bela, que não há nenhuma mancha, é a bem-aventurada Virgem Maria, pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Cânticos, capítulo 4, versículo 7. Tá claro o texto sagrado aí. O pessoal tem alguma pergunta, Tiago? Pode continuar aqui com as acusações. Não, pode continuar. Tá tudo de boa agora. Só comentário normal aqui, sem perguntas. Então, maravilha. Então, eu queria lembrar também, Tiago, aqui, que o Duns Scott, para mim, é o cara... Quem nunca assistiu o filme aí, pelo amor de Deus, assista, tá? É uma propaganda boa para vocês. O Duns Scott é o cara que mais explicou de maneira sublime, que ele era da corrente imaculista, a Imaculada Conceição de Maria, e eu peguei aqui umas frases do Duns Scott, tá? Duns Scott dizia assim, como filha e descendente de Adão, Maria deveria contrariar o pecado de origem. Maria deveria contar o pecado de origem, mas foi perfeitamente redimida por Cristo e não incorreu nele. Quem atua mais perfeitamente? O médico que cura a ferida do filho caído, ou que, sabendo que seu filho irá passar por determinado local, se adianta e tira a pedra que provocará o tropeço? Sem dúvida alguma, o segundo. Cristo não seria perfeitíssimo redentor se pelo menos em um caso não redimisse de maneira mais perfeita possível alguém da humanidade. Pois bem, é possível prevenir a queda de alguém no pecado original, e se deveria fazê-lo, em algum caso, ele fez o caso da sua mãe, visto que por ela ele viria redimir toda a humanidade. O dia que eu encontrei esse cara no céu, eu quero dar um abraço por ele, porque ele era um gênio, tá? Então, eu até pego as pessoas que não tiveram tempo de assistir, por favor, assista o filme do Beato Duns Scott, que vai ajudar muito vocês na questão da Imaculada Conceição de Maria. Ele era muito inteligente nesse sentido, tá? Aí, Tiago, a segunda acusação protestante é Romanos 3, 23, né? Romanos 3, 23. Eu vou pegar aqui para você, porque talvez essa seja mais usada para negar a Imaculada Conceição de Maria. E aí a explicação dela é tão simples. Então o texto, Tiago, diz assim, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Aí o protestante fala, logo se São Paulo está dizendo que todos pecaram, então Maria pecou. olha a interpretação ao pé da letra. Logo se todos pecaram, Maria pecou. Tá, e como é que a gente explica isso? De uma forma simples. Por exemplo, Hebreus 9, 27. Está determinado que todo homem morra uma só vez. Mas Lázaro morreu duas. Jesus ressuscitou ele. Ele foi uma exceção. A filha da viúva de Naim morreu duas vezes. A filha de Jairo morreu duas vezes. Percebe o perigo de você pegar um texto e colocar ele fora do contexto?
Entendeu? Você pega um texto e isola ele totalmente. Não, São Paulo também diz lá em Hebreus 9:27, todo homem vai morrer uma só vez, em seguida vem o julgamento. Mas Lázaro morreu 2 vezes, a filha da viúva de Naim morreu 2 vezes, a filha de Jairo morreu 2 vezes, aquela menina que Eliseu ressuscitou morreu 2 vezes, a outra que Elias ressuscitou morreu 2 vezes, o Enéas, que Pedro... o Enéas não, eu lembrei do Enéas que citou esse dia. Pedro levantou o Enéas da paralisia, né? A Talita, a Tabita, que Pedro ressuscitou, também morreu 2 vezes. Então, assim, por isso você não pode pegar um texto e isolar ele. Porque, aí, não, se todos pecaram, então Maria pecou. Olha a loucura, entendeu? Eu posso dizer, todos morrem uma só vez, todos, exceto Lázaro, todos, exceto a filha da viúva de Naim, todos, exceto a filha de Jairo. Então, todos pecaram, exceto a Virgem Maria. Mas, eu dou uma explicação mais suave. A explicação, Tiago, desse texto é o versículo 24. O versículo 24 diz assim, e são justificados gratuitamente por sua graça, tal é a obra de redenção realizada em Cristo. Então, veja, todos pecaram e são justificados pela graça, pela redenção da cruz. Só que Maria foi justificada pela graça antes da cruz. Ela já era plena, repleta, cheia, transbordante antes da cruz. Aí o protestante pega o versículo 23 e esquece do versículo 24. Entendeu? Olha que cabeça de minhoca no negócio desse aí. Não tem como. Então, o próprio versículo 24 já vai dar explicação. Então, todos nós somos justificados pela graça mediante a cruz. Maria recebeu a plenitude da graça antes da cruz. Então, ela foi redimida antes, de um modo mais perfeito, de um modo mais sublime, para que por meio dela, Deus nos redimisse depois na cruz. Então, cara, tipo assim, não tem como. Outro texto que eles usam muito também é Romanos 3:10, né? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Aí, se você pegar isso, já bagunça o meio de campo, porque a Bíblia diz que São José era justo. Mateus 1:18-19. A Bíblia diz que Zacarias, pai de João Batista, Lucas 1:5, também era um homem justo. Percebe como é que você não pode pegar um texto fora do contexto? Que ele vira pretexto para heresia? Então, assim, esse é o mal do fundamentalismo protestante. Você pega um texto fora do contexto, ele vai virando pretexto para heresia, que é a tristeza que nós temos, tá? Mas, vamos lá. Continuando, Tiago, aqui a questão das acusações, eu vou lembrar uma outra coisa que o pessoal vai entender. Eu quero citar depois o texto de Gênesis, capítulo 3, mas eu queria lembrar o seguinte, eu vou citar alguns versículos na Bíblia que é importante as pessoas saberem sobre a Imaculada Conceição de Maria. Primeiro, é Jó, capítulo 14, se você puder pegar para o pessoal aí, eu vou citar só do versículo 1 ao versículo 4. Jó 14, versículo 1 ao versículo 4. O texto diz assim, o homem nascido de mulher vive pouco tempo e é cheio de miséria. É como a flor que germina e logo fenece, uma sombra que foge sem parar. E é sobre ele que abre os olhos e chama juiz contigo. Versículo 4. Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Olha o texto. Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Logo, se ninguém pode fazer o puro sair do impuro, logo, se Jesus é puro, Maria é o quê? Pura. Se Jesus é santo, ela é o quê? Santa. Se Jesus é imaculado, ela é o quê? Imaculada. Porque ninguém pode fazer o puro sair do impuro. Percebe? Aí tá, no livro do Eclesiástico, capítulo 34, as pessoas estão acompanhando, Eclesiástico 34, versículo 4, o mesmo texto diz assim, ó, que coisa pura poderá vir do impuro? Que verdade pode vir da mentira? Olha, que santidade pode vir do pecado? Se Jesus é santo, ele não poderia vir de uma fonte pecaminosa. Se ele é puro, ele não poderia vir do impuro. Se ele é a verdade, ele não poderia vir da mentira. Percebe? Outro texto claro, Tiago, está lá no seu xará. São Tiago, capítulo 4, versículo 11. Seu xará é top, viu? Tiago 4:11. Ele diz assim, porventura, lançam por uma fonte, por uma mesma bica,
água doce e água amarga? Acaso, meus irmãos, pode a figueira dar azeitona e a videira dar figo? Do mesmo modo, a fonte de água salobra não pode jorrar água doce. Você percebe? Se a água é doce, é porque a fonte é doce. Porque se a fonte fosse salobra, a água não poderia ser doce, tá? Se a água é amarga, é porque a fonte é amarga. Se a água é impura, é porque a fonte é contaminada. Agora, meu filho, a fonte é Maria. A graça é Jesus. Se a água Cristo é doce, é porque a fonte é. Se a água é pura, porque a fonte é pura. Por quê? Figueira não dá azeitona e videira não dá figo. Eu posso pegar esse texto de São Tiago e aplicar tranquilamente na Imaculada Conceição da Virgem Maria. Claro, pode ser que alguém aqui está perguntando, de onde você tira isso, Tiago? Abre um parênteses aqui. Eu já li sobre Nossa Senhora, gente, eu recomendo vocês lerem. As Glórias de Maria de Santo Afonso de Ligório. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem do São Luís Maria Grion de Montfort. A Virgem Maria em Santo Agostinho, é um livro que vale a pena vocês lerem. Quarto livro, eu compreendo você ler Em Defesa de Nossa Senhora contra os Ataques Protestantes, do padre Júlio Maria Lombaerd. Quinto livro, Porque Amo Maria, também do padre Júlio Maria Lombaerd. Maria, Espelho da Igreja, do padre Raniero Cantalamessa. 150 respostas aos 150 ataques protestantes do Jaime Francisco de Moura. Eu estou citando os livros que eu li para dar essa base para vocês. Tem gente que pensa que eu estou criando isso na minha cabeça. Pelo amor de Deus. Tá bom? Eu gosto sempre de dizer, Tiago, que matéria de fé. Você não tem que inventar nada e que achar nada. A igreja já sabe de tudo e já achou tudo. Você não fez faculdade de achismo em canto nenhum. Tá? Então, assim, às vezes a pessoa está pensando, onde é que você está tirando essas coisas? Tem a fonte, gente. A igreja nos ensina tudo que a gente quiser. A fonte da igreja é inesgotável, tá? Então, esse texto aqui de São Tiago pode ser aplicado tranquilamente à Imaculada Conceição da Virgem Maria, tá bom? Outro texto, Tiago, que eu posso citar também sobre a Imaculada Conceição de Maria, é quando São Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, em Cristo ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e imaculados diante dos seus olhos. Se nós fomos escolhidos antes da criação do mundo em Cristo, Deus também escolheu a mãe antes da criação do mundo para gerar o filho nela para vir nos salvar. Então Maria é a escolhida antes da criação do mundo, tá? Santo Ambrósio diz assim: Deus fez uma mulher tão perfeita que ela ficou tão maravilhosa que depois dele mesmo quis vir habitar na mãe que ele criou. É bonito isso demais, né? Por quê? Santo Ambrósio lembra o Salmo 138, que diz assim: Tu, ó Senhor, me tecestes no seio da minha mãe. Sede bendito por me haver feito de modo tão maravilhoso. Se Deus nos tece no seio da nossa mãe, como você acha que Deus teceu Maria no seio de Santa Ana, sabendo que ela era escolhida para gerar o verbo encarnado, que Deus desceria do céu e iria morar no ventre daquela mulher? Se a terra que o Cristo pisou é santa, imagina o ventre que ele morou, o ventre que o gerou e os seios que o amamentou. Então nós só podemos dizer: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém, homem? Wildes, teve uma pergunta aqui, ó. Irmão Wildes, sendo assim, toda geração até chegar em Maria também deveria ser livre de pecado ou não? Não, deixa eu explicar para você. São Joaquim e Santa Ana, eles tiveram o pecado original. Toda a humanidade inteira, todos nós, desde Adão até o último ser humano que nascer, nasce com a mancha do pecado original. Maria, ela foi preservada desse pecado na hora do ato conjugal de São Joaquim e Santa Ana, pelos méritos da redenção de Cristo no alto da Santa Cruz. Por quê? Porque aquela mulher que estava sendo gerada, ela não poderia ser tocada por Satanás, porque Deus viria habitar nela, e Deus não permitiria que a casa que ele viesse habitar fosse um segundo habitada por Satanás, que é o nosso pior inimigo.
Isso é a Imaculada Conceição de Maria, tá? Imaculada Concepção. Maria foi gerada, Tiago, de um ato conjugal de São Joaquim e Santa Ana. Mas naquele ato conjugal, o homem põe o espermatozoide, a mulher põe o óvulo, Deus põe a alma, Deus impediu que a alma de Maria fosse tocada por Satanás pelos méritos da redenção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? De um modo mais sublime e mais perfeito. Eu penso que o pessoal aí entendeu. Sim, sim. Principalmente a passagem de Jó, né? Pode um puro nascer do impuro? Jamais. Jamais, justamente. Eu poderia também citar, Tiago, o texto lá de Gênesis 3,15. Porém, ódio entre ti e a mulher. Então, esse ódio da mulher ali não é Eva. Eva é a amiga da serpente. Aquela mulher ali é a Virgem Maria. Há um ódio entre Maria e Satanás. Então, no momento da concepção, Maria foi preservada de ser tocada por Satanás por causa da profecia que dizia que ela seria a inimiga da serpente. E o que é pecado? Pecado é ser amigo da serpente. Se Satanás tocasse em Maria, a profecia não seria perfeita, porque existe um ódio da serpente e da mulher. E a mulher não é Eva, a mulher é a bem-aventurada Virgem Maria. Tá? Também é uma explicação simples para entender a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Tá. Beleza? Então, eu vou só terminar aqui, Tiago, eu vou terminar com Santo Efrém, São Jerônimo e Santo Ambrósio. Vamos embora lá. Santo Efrém dizia assim: certamente tu, Cristo, e tua mãe, sois os únicos que haveis sido totalmente formosos e santos, pois ti não há defeito, nem na tua mãe existe mancha alguma. Tiago, isso aqui foi escrito no ano 360, no século IV. Então, 1.600 anos antes da Reforma Protestante. Os protestantes que falam que a Igreja Católica foi fundada para Constantino, isso é antes. Pronto. Depois, Santo Ambrósio, o cara que converteu Santo Agostinho, ele diz assim: recebe-me não, ele está falando a respeito de Jesus, né? Não naquela carne que caiu, Adão, nem Sara, mas em Maria, virgem e limpa de toda mancha do pecado. Veja, ele diz que a carne de Cristo não foi recebida nem em Adão, nem em Sara, nem nenhuma mulher do Antigo Testamento, mas recebida na carne de Maria, virgem e limpa de toda mancha do pecado. Estou falando de um cara que é anterior a Santo Agostinho. Depois, São Jerônimo vai dizer assim: propõe-te por modelo a gloriosa Virgem Maria, cuja pureza foi tal, cuja santidade foi tal, que mereceu ser a mãe do Salvador, porque nela não existe mancha. Tá? Então, assim, eu estou citando isso aqui, Tiago. Claro, eu poderia dar uma outra base bíblica, se as pessoas quiserem pegar. A carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 11, eu penso que esse é o texto mais claro da Imaculada Conceição de Maria. Hebreus 9, 11 diz assim, olha que coisa bonita: porém já veio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros, e através de um tabernáculo mais excelente, mais perfeito, não construído por mãos humanas, não deste mundo. Quem é o tabernáculo que trouxe Cristo? A Virgem Maria. Um tabernáculo mais perfeito, mais excelente, que trouxe Cristo a esse mundo. Então, esse versículo, Hebreus 9:11, sempre foi atribuído pelos santos padres, também a bem-aventurada Virgem Maria, o tabernáculo que Cristo trouxe a esse mundo, o tabernáculo digno do verbo se encarnar dentro dele. Beleza? O pessoal está perguntando aqui, pedindo os livros, né, que você citou. Então, depois a gente coloca na descrição do vídeo os livros. Sim, eu passo para você via WhatsApp, e aí você passa para eles, que é muito importante a gente ter esses livros, Thiago, conhecer, porque a fé da igreja, a gente precisa conhecer a nossa fé, porque infelizmente nós católicos somos muito lerdos para conhecer a nossa fé, e por isso a gente sofre tanto ataque dos protestantes. A realidade, infelizmente, é essa, né? Mas vamos lá, irmão, vamos migrar logo para a Assunção de Maria, né, por causa do nosso horário, já é 10h22. Se não der tempo, Tiago, terminar aqui o dogma da Assunção, de responder todas as acusações protestantes, eu continuo na próxima live, aí a gente dá mais uma pincelada para terminar, beleza? Mas vamos lá. Primeira coisa importante, você entendeu o dogma da Assunção de Maria, se você entendeu uma coisa, né? O salário do pecado é a morte. Logo,
Se Maria não morreu, logo ela não deveria morrer como nós morremos. Perdão, se Maria não pecou, logo ela não deveria morrer como nós morremos. Pronto, você já entendeu tudo. Se ela foi preservada da mancha do pecado original, logo ela não deveria passar pela morte como nós passamos. Você já entendeu isso aí. Mas vamos embora lá. Primeira coisa importante, Tiago. Os protestantes, para negar a assunção de Maria, eles usam alguns argumentos bobos. Primeiro, ele cita 1 Coríntios 15:50. Carne e sangue não pode entrar no reino do céu. Tá. Quando a igreja diz que Maria foi assunta ao céu, ela não foi para o céu corpo igual nós aqui, não. Ela foi para o céu corpo e alma glorioso. Ela foi ressuscitada pelos méritos da ressurreição de Cristo. Tá? Assim como a redenção foi a causa da Imaculada Conceição, tá? A ressurreição foi a causa da assunção da Virgem Maria. Eu vou explicar isso lá na frente. Número 2. Qual é a diferença de ascensão e assunção? A ascensão é de Jesus. Ele subiu ao céu porque ele é Deus, pelo seu próprio poder. Então ele se ascendeu. A assunção, Maria foi levada para o céu. É diferente, tá? Então Jesus, ele se ascendeu. Maria foi assunta. Ela foi levada, porque ela não tinha poder em si mesma. Ela foi levada para o céu. Aí é bom a gente lembrar isso, tá? Só queria lembrar, Tiago, que, segundo Legenda Áurea, aquele livro lá do século XI, quem datou a primeira vez a Assunção de Maria, 15 de agosto, foi São Jerônimo. São Jerônimo, ele diz assim, que Nossa Senhora havia subido ao céu no dia 18 das calendas de setembro, que passado pelo nosso calendário gregoriano, seria dia 15 de agosto. Por isso, 15 de agosto se celebra o dia da Assunção da Virgem Maria ao céu, tá? Antes de dar aqui, Tiago, as passagens bíblicas, mas também as razões da Assunção, eu queria lembrar só uma coisa simples, pessoal. O salário do pecado é a morte, correto? Romanos 6:23, tá? Como a Virgem Maria não cometeu pecado, seria injusto que ela recebesse a recompensa por algo que ela não fez, correto? Ela não ficou, logo ela não deveria fazer o quê? Não deveria morrer como nós morremos. Isso aqui é um ponto que a gente tem que ter no nosso coração, beleza? Outra coisa interessante, Deus deu a ela uma morte suave, se como ela envolvesse em um sono leve, atraiu assim o corpo e a alma dela. Eu vou explicar. A igreja não fala de morte, fala de dormição da Virgem Maria. É muito bonito esse termo, a dormição. Por quê? Ela não morreu a morte que nós morremos. Isso aqui é importante a gente ter no nosso coração, beleza? Mas, Tiago, aqui eu quero dar para as pessoas um fato importante. Eu quero mostrar para vocês, eu até peguei aqui, as 4 razões da Assunção de Nossa Senhora, que é atribuída a Santo Agostinho. E isso aqui vai ser bonito, porque Santo Agostinho, ele escreveu 4 razões da Assunção da Virgem Maria ao céu. Então, o povo que gosta de anotar, aleluia, pode começar a anotar aí, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, Tiago, Santo Agostinho escreveu, a carne de Cristo era a carne de Maria. Olha que coisa bonita. A carne de Cristo e a carne de Maria era uma só. E aí, Santo Agostinho fala assim, ó, isso aqui eu vou falar para você. Maria deu a Cristo uma carne humana, e Cristo foi preservado da corrupção. O corpo de Maria participou da incorruptibilidade do corpo de Cristo. A terra não era digna de devorar o corpo que gerou o próprio Criador da terra. Rapaz do céu, olha a profundidade disso. O corpo de Maria foi a habitação de Cristo, como é que se fala? O corpo de Maria foi a habitação de Cristo na terra, correto? Então, se o corpo de Maria foi a habitação de Cristo, logo a terra não era digna de comer o Criador, o corpo que gerou o Criador da própria terra. Eita, por isso que eu gosto de Santo Agostinho. Esse cara também eu vou ter que dar um abraço nele no céu, entendeu? Porque ele é top. Não, ele é demais, cara. Então, assim, eu vou até citar isso. Aí ele coloca assim, ó, a natureza humana está condenada à podridão por causa do pecado original. E Jesus foi poupado desse ultraje.
A natureza de Maria também foi imune, porque nela Jesus assumiu a nossa natureza. Cara, olha a dignidade disso. Então, ou seja, o corpo de Maria foi a morada de Deus na terra, o tabernáculo de Deus na terra, aonde Deus habitou. Santo Ambrósio diz, né? Deus desceu do céu e veio habitar um outro céu, o ventre da bem-aventurada Virgem Maria. A terra não ousaria corromper o corpo que gerou o Criador da própria terra. Maria não é aonde Deus tocou, Maria é aonde Deus morou, e aonde Deus mora é santo, 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 meu irmão. E a terra não ousaria tocar no corpo que gerou o próprio Criador dela. Tem a prova física também, né, Eudes? Sim, eu vou chegar nessa daí. Essa daí é a mais perfeita, tá? Eu vou até lembrar as pessoas aqui. Gente, presta atenção quem está nos acompanhando. Qual é a prova da Assunção de Maria? Vamos lá. Você sabe onde é que está o túmulo de Pedro. Nós temos o resto dos ossos dele. Nós temos as relíquias de São Paulo. Nós temos as relíquias de Santo André. Nós temos as relíquias de São Mateus, de São Lucas, de São Marcos, de São Bartolomeu, de São Tomé. Nós temos o túmulo de todos eles e temos as relíquias de todos eles. Mas a pergunta é, aonde está o túmulo de Maria? Aonde estão os ossos de Maria? Aonde está a carne de Maria? Aonde foi colocado o corpo dela? Não tem, Tiago. Não tem. Se você for à Terra Santa, lá tem a Basílica da Dormição, aonde Maria adormeceu e foi levada para o céu. Inclusive, é bom dizer para as pessoas que Nossa Senhora adormeceu, ela tinha 72 anos de idade. São Dionísio Areopagita, tá? Ele é aquele cara que foi convertido por São Paulo em Atenas, Atos 17:34. Ele escreve quando ele foi visitar os apóstolos, que ele encontrou com Nossa Senhora, que se ele não conhecesse Jesus, ele teria adorado ela de tão bela que ela era. E por que Maria era tão bela? Porque ela não tinha o pecado original, Maria não envelheceu, cara, olha que coisa maravilhosa. Devido a ela não ter a mancha do pecado. Maria não tinha a concupiscência da carne que nós temos, porque ela não tinha o pecado original. Maria não teve... Se os santos que viveram uma vida mais digna, os corpos permanecem incorruptos, imagina Nossa Senhora. Isso. Você pode dar um exemplo, o pessoal que nos acompanhando aqui, Santa Bernadette Soubirous, a santa que viu Nossa Senhora em Lourdes. O corpo dela está perfeito, perfeito. A pergunta é, só dela ter visto a mãe de Cristo, o corpo dela não se corrompeu, imagina a mulher que gerou o Salvador da humanidade, que ele habitou, ela pode dizer, carne da minha carne, sangue do meu sangue, coração do meu coração, tá? E aí, Tiago, queria lembrar isso. Então, Nossa Senhora tinha 72 anos, e tem um fato, cara, que São João Damasceno narra, que é top, que Tomé, eu só falar que Tomé, ele é o padroeiro dos turismáticos, não sei se no Paraná tem turismático, aquela galera da renovação carismática gosta de fazer turismo, né? Vai para Canção Nova, Aparecida, vai para lá para São... Tem todo lugar, né? Frei Galvão gosta de fazer um tour. E São Tomé é o padroeiro desse povo. Tomé adorava fazer um tour. Jesus ressuscitou, chegou lá, estava os 11. Cadê Tomé? Não, Tomé está fazendo um tour por aí. Teve que voltar no outro domingo. Aí diz a tradição que quando Nossa Senhora partiu, São Tomé também não estava presente. Aí Tomé chega um tempo depois e ele pede Pedro que vá ver o túmulo de Nossa Senhora. E quando eles descem ao túmulo, a pedra também estava rolada e havia um perfume muito forte e o anjo Gabriel estava lá. E tem uma frase que andou muito na história da igreja. A frase é o seguinte, o anjo fala para eles, o filho veio buscar a mãe da terra para o céu, porque foi a mãe que trouxe o filho do céu para a terra. Olha a profundidade disso. O filho veio buscar a mãe da terra para o céu, porque foi a mãe que trouxe o filho do céu para a terra. Tá? Isso aí se entrou... Tanto que eu vou lembrar para você que no Concílio de Calcedônia, em 451, nas atas do concílio, o imperador, que se nome da anta agora, perguntou ao São Juvenal, que era o bispo de Jerusalém, aonde estava o corpo da mãe de Cristo para que ele fosse buscar. E São Juvenal falou para ele, não, ela foi morar com o filho dela de corpo e alma na glória. Está nas atas do Concílio de Calcedônia, do ano 451. Então, assim, claro, eu poderia citar aqui, Tiago, não vai dar tempo de fazer isso, São João Damasceno,
São Germano de Constantinopla, São Máximo Confessor, São Gregório Taumaturgo. Teve muita gente que escreveu sobre isso. Inclusive, tem um documento do século II chamado Dormitio Virgine, Dormição da Virgem Maria, que é um escrito muito antigo, do século II, sobre esse assunto. Mas, assim, não compete, que aqui a nossa tese é só responder às acusações protestantes. Aqui eu já quero indicar um outro livro, sim? E o engraçado é eu dizer que, assim, isso tudo é a prova do que nós estamos falando. Mas como que... aí a sola escritura é complicada, porque eles negam a história. Sim, né? sim. Eles negam a história. Então, por exemplo, só serve o que tem na Bíblia. Tudo que aconteceu depois da Bíblia não tem serventia, porque daí faz parte da história e da tradição, não está na Bíblia. Né? Então, a igreja deles, então, não existe, porque foi fundada depois da Bíblia. A única que foi fundada na Bíblia é a nossa. Pronto. Aí você pega o mal, que é a sola escritura. Entendeu? E o pior, além da sola escritura, que eu vou mostrar para você que tem uma base tranquila para provar a Assunção de Maria na Bíblia, eu vou mostrar isso depois, mas assim, a questão é, quando você faz uma leitura fundamentalista da sola escritura, ainda é mais grave ainda complica o meio de campo. Ontem eu estava fazendo uma formação aqui em Belo Horizonte sobre os 5 presentes da cruz, né? Talvez muita gente nunca ouviu falar disso, mas o Evangelho de João, que é lido na Sexta-feira Santa, ele relata os 5 presentes diferentes dos outros evangelhos sinóticos, né? Então, lá tem as vestes, que é rasgada em 4 partes, a túnica, a mãe, o espírito, o sangue e a água. É os 5 presentes. Então, o que é as vestes? A veste rasgada em 4 partes, Romanos 14, 11, revestivos de Cristo. Então, veste ali a santidade. A partir da cruz, toda a humanidade é chamada a ser santa. Norte a sul, leste a oeste. O chamado universal à santidade. A túnica de Cristo, Tiago, ela não foi rasgada, porque a túnica de Cristo é a igreja, e a igreja não pode ser rasgada e não pode ser dividida. Então, a igreja é o segundo presente da cruz. Olha, pela cruz eu posso ser santo, e pela cruz eu sou convidado a viver na igreja, porque a igreja é um presente da cruz. Santo Ambrósio vai dizer, né, do lado adormecido de Cristo, de Adão, nasce Eva, do lado adormecido de Cristo na cruz, nasce a igreja. O terceiro presente da cruz é a mãe, quando Jesus diz, eis aí tua mãe. Então, o Jesus é o melhor do pai, e a mãe é o melhor do filho. O quarto presente da cruz é o Espírito. Ele entregou o Espírito, diz o Evangelho de João, e o Espírito do Evangelho de João é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o presente da cruz. E o quinto presente da cruz é o sacramento. O sangue e a água. A água é o sacramento do batismo, no qual eu entro na igreja por uma porta, sou mergulhado na paixão de Cristo, ressuscitado com ele e chamado à vida de santidade. Olha a profundidade disso. E o sangue é a Eucaristia e a confissão. Na Eucaristia eu bebo sangue, tomai todos e bebei, isto é o meu sangue, e na confissão eu sou lavado no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, é uma profundidade que a sola Escritura nunca vai te dar isso. Quem te dá isso? Os santos da igreja, que debruçaram e estudaram. Então, assim, é uma pena. E aí também é uma tristeza, você vê os católicos têm santo de devoção, mas não estuda nada do que os santos ensinaram, que é uma tristeza, graças à bendita heresia da libertação também, né? Só Jesus na causa, um negócio desse aí. Mas fecha o parênteses, vamos deixar isso aí para outra aula, tá? Então, assim, o que acontece? Essa leitura fundamentalista, e eu dizia para o pessoal lá, que o protestantismo hoje, Thiago, é impossível você fazer um concílio ecumênico no meio protestante. Se você colocar uma congregação, um assembleiano, um batista, um presbiteriano, um adventista, um universal, um mundial, eles vão bater boca a noite inteira usando a mesma Bíblia e não tem um acordo. Por exemplo, só a famosa doutrina do arrebatamento, que é uma doutrina criada há 200 anos, existe mais de 30 teses no meio protestante. Uns defendem o arrebatamento antes da tribulação, outros defendem o arrebatamento depois da tribulação, outros defendem o arrebatamento no meio da tribulação. É uma zona, e tem uns que negam o arrebatamento. Então, assim, é uma bagunça. Por quê? Por causa da livre interpretação, do livre exame. Cada um interpreta segundo sua cabeça e vai montando uma igreja. Entendeu? É triste essa bendita sola Escritura, entendeu? Triste, tá? Mas vamos embora lá. A segunda coisa, Tiago, segunda razão da Assunção de Maria. Santo Agostinho dizia, a perfeita integridade virginal. Aí ele diz assim,
A pena da corrupção não deve ser reconhecida por aquela que não teve a integridade corrompida quando gerou o filho. Então ele diz assim, o Deus que teve poder de entrar na Virgem Maria sem corromper a sua virgindade, tinha poder de preservar ela da corrupção, porque senão o milagre seria incompleto. Olha a profundidade disso. E vai, assim, ele vai dizer assim, ó, assim como a Imaculada Conceição é obra da redenção dos méritos de Cristo, olha, será sempre incorrupta aquela que foi cumulada de tantas graças para viver íntegra, que gerou em vida, em total e perfeita integridade, aquele que nos salvou. Ela deve ficar junto daquele de quem ela carregou em seu seio, de quem ela gerou em seu útero, de quem ela aqueceu e de quem ela nutriu. Aquela que carregou Deus e alimentou Deus não deveria ser corrompida, mas ir morar com o próprio Deus. Cara, pelo amor de Deus. Olha, não sei se você entendeu a profundidade disso aqui. Maria, ela gerou Deus, ela nutriu Deus, ela alimentou Deus, ela aqueceu Deus. O corpo dela se tornou um com o de Cristo, que Cristo morou nela. Logo, seria injusto o corpo que gerou o Criador do universo ser corrompido pela terra. O milagre não seria completo. Olha a profundidade disso. E a terceira coisa que Santo Agostinho diz, a dignidade do corpo dela. Olha, aquele corpo que gerou o Criador da terra, que o Criador morou, foi o tabernáculo do Criador. Era mais digno e adequado guardar esse tesouro no céu do que deixar ele na terra. Rapaz do céu! Olha, vou repetir de novo. Aquele corpo que gerou o Criador da terra, que o Criador da terra morou nele, ele foi o tabernáculo do Criador. Era mais digno e adequado guardar esse corpo no céu do que deixar esse corpo na terra. E ele continua, a terra não era digna de consumir o corpo que gerou o seu próprio Criador. Maria, o seu corpo era o trono de Deus, o leito nupcial do Senhor, o tabernáculo de Deus. Por isso, esse corpo deveria estar aonde o Filho está. Cara, eu poderia fechar as mãos aqui e falar, a gente encerra a live. Então, você não acha os ossos de Maria, você não acha o túmulo de Maria, você não acha onde que ela foi enterrada. Não tem, Tiago, porque o Filho veio buscar a mãe da terra para o céu, porque foi a mãe que trouxe o Filho do céu para a terra. Tem alguma pergunta aí que eu vi você mostrando? Eu coloquei uma aqui que é o nome do filme do Beato. Duns Scott. Como é alemão, né? Duns é D-U-N-S, Scott, S-C-O-T. Duns Scott. Tá? Tá no YouTube gratuito para poder acompanhar. Duns Scott. Tá. E beleza? Uma coisa que eu estava pensando aqui também é que, assim, não só a prova física, né, de não encontrar o corpo de Maria, nunca ser localizado, o túmulo de Maria, mas a questão que eu acho que é principal é que em tudo que a gente estuda a respeito de santidade, de santo incorrupto, Jesus, ele preserva tudo, ele leva para ele. Então, como que ele vai deixar nesse mundo aqui, que nós não somos desse mundo, a mãe dele? Não tem sentido, até teológico não tem sentido. Como que Jesus deixaria o corpo de sua mãe aqui, sendo que ela foi preservada da mancha do pecado, Imaculada Conceição, se já tem santos incorruptos que ficaram com corpos incorruptos, Jesus preservou eles mesmos tendo pecado, Maria não teve? Qual que era o sentido de deixar no mundo que não é o nosso mundo? Não teria sentido. Mas ia ter uma coisa mais grave nisso aí. O quarto mandamento é honrar a sua mãe. Que honra seria ele ser gerado no corpo dela e deixar o corpo que o gerou se corromper? Percebe? Então, a maior honra que ele poderia dar à sua mãe era preservar o corpo que o gerou para ir habitar com o corpo que foi gerado. Olha a glória disso, tá? O Padre Léo tem uma coisa que ele diz muito importante, né? Que no céu nós temos dois corpos.
o corpo glorioso de homem, de nosso Senhor Jesus Cristo, gerado de Maria, e o corpo feminino de Maria, que gerou Jesus Cristo, que foi ressuscitado pelos méritos da ressurreição de Cristo, tá? Então é bom deixar isso claro para as pessoas, Tiago, que o dogma da Assunção de Maria, ele é pelo mérito da encarnação, porque se a Maria não é onde Deus tocou, é onde Deus morou, e é pelos méritos da própria ressurreição, porque o Cristo que ressuscitou, pelos méritos da sua ressurreição, ele tem poder de ressuscitar o corpo daquela que o gerou, entendeu? Então é tudo ligado aos dogmas de Cristo. Você colocou outra pergunta aí, não dá para ler, você pode perguntar. Há alguma relação entre o arrebatamento de Enoque, Elias e a Assunção de Maria? Eu vou chegar nisso aí agora, Tiago. A pessoa adiantou a pergunta, mas eu queria dizer o seguinte para as pessoas. Os arrebatamentos de Enoque, Elias e o próprio Moisés, né, que a gente sabe depois lá em Judas 1, que o anjo Miguel disputou o corpo de Moisés com Satanás. Tá. A gente tem que lembrar uma coisa importante. Os santos do Antigo Testamento, eles só contemplaram a glória de Deus após a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Foi Jesus que abriu o céu para cada um de nós. João 3, versículo 13. Ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que desceu do céu. Quando Jesus falou àquele bandido, hoje estarás comigo no paraíso, o hoje da cruz é o hoje da ascensão, tá? Não é o hoje daquele dia, é o hoje da ascensão, porque Deus é um eterno presente. Então, Cristo, no sábado santo, ele desce à mansão dos mortos. Ele vai buscar os justos que havia precedido. Ele vai buscar Abraão, vai buscar Jacó, vai buscar Adão, vai buscar Moisés, vai buscar Elias, vai buscar Enoque, vai buscar todos os justos do Antigo Testamento. E esses justos são elevados para a glória, tá? A partir da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o texto lá da transfiguração, Moisés e Elias aparecem envoltos em glória, porque eles estavam na mansão dos mortos, eles tinham a glória, porque eles morreram na graça, mas a glória verdadeira, a glória plena, eles só foram contemplar após a ascensão de Jesus. Quando Jesus sobe ao céu, aí ele abre o céu para a humanidade inteira, tá? Aí a gente teria que fazer uma live sobre isso, mas se alguém quiser aprofundar, você pode ler lá o Catecismo da Igreja Católica, no texto que vai dizer que Jesus desceu à mansão dos mortos, né? Ou, se alguém tiver curiosidade, pode ler o Evangelho Apócrifo de Nicodemos, já está em português aí na internet, vai narrar essa descida de Jesus à mansão dos mortos. É um texto apócrifo, mas que tem um fundo de verdade muito profundo lá dentro, tá bom? Então não tem, tipo assim, tem ligação e não tem. Tem pelo fato que eles foram, eu vou até citar isso agora na Bíblia, né? O fato da assunção deles, mas não tem porque só foram contemplar mesmo a glória de Cristo após a ascensão de Cristo, porque é Cristo que vai abrir o céu para cada um de nós, tá bom? Antes de Cristo, ninguém contemplou o céu. Tem que ficar isso na cabeça das pessoas. Eles foram arrebatados, foram para a mansão dos mortos. Claro que eles tinham um grau de glória maior lá, tinha, tanto que Moisés e Elias aparecem envoltos em glória para Cristo, mas não era a glória perfeita que só vai acontecer após a ascensão de Cristo ao céu, tá bom? Aí, assim, claro, Tiago, aqui há muito debate teológico, estou enxugando aquilo de maneira mais simples para as pessoas, isso aqui, tá bom? Vamos lá. Então, vamos embora. Aqui a gente tem o quê? Vamos falar em 10 minutos apenas, para não ficar muito longa a live. Qual é a base bíblica, Tiago, da Assunção de Maria? Não vai dar tempo de eu dar toda ela completa hoje. Eu só vou citar algumas coisas. Vamos embora lá. Hebreus, eu quero que você pega para eles aí, já que a gente citou Enoque. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Eu penso que esse texto aqui fica fácil para entender isso. Hebreus 11, versículo 5. Hebreus 11, 5 diz assim: pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte, e não foi achado, porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que, antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Então, aqui, Tiago, há duas coisas importantes. Primeiro, Enoque foi arrebatado pela fé, sem conhecer a morte. E ele foi arrebatado porque ele agradou a Deus. Aí fica uma pergunta: alguém agradou a Deus mais do que aquela que trouxe o Salvador do próprio Enoque? Não.
Alguém agradou a Deus mais do que aquela que renunciou ao seu sonho para sonhar o sonho de Deus? Alguém agradou a Deus mais do que aquela que anulou a sua vontade e fez-se escrava dele? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aí fica a pergunta, o Deus que levou Enoque sem que ele passasse pela morte, porque ele agradou ele, deixaria perecer aquela mulher que mais o agradou na face da terra, aquela mulher que deu o sangue a ele, a carne a ele, que o nutriu, que o alimentou, que o ensinou a falar, que o ensinou a andar, que cuidou dele. Aí, meu filho, você ia dizer que Deus era injusto, mas como Deus é justo, não tem como. Outra coisa, diz que ele foi arrebatado ao céu pela fé. Aí a pergunta que você faz é, houve alguém que acreditou mais do que Maria? Ela acreditou que ela era capaz de ficar virgem sem intervenção de homem, de ficar grávida sem intervenção de homem, e que ela permaneceria virgem mesmo com a geração de Jesus nela. Olha a grandiosidade disso, tanto que Santa Isabel diz para ela em Lucas 1,45, bem-aventurada és tu que creste, porque hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Abraão é o pai da fé, Maria é a mãe da fé, porque ela gerou o autor e consumador da fé, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, seria a fé de Enoque maior que a de Maria? Nunca! Mas o Deus que levou Enoque para o céu, sem conhecer a morte, por causa da fé, deixaria Maria ser corrompida pelos vermes, sendo que ela tinha mais fé do que o próprio Enoque? Se ela agradou a ele mais do que... Você entendeu agora? Então, é um texto simples, para você perceber que existe assunção na Bíblia, e que a Bíblia dá a razão que Enoque foi assunto. Pela fé e porque o agradou. Então, ninguém acreditou mais do que Maria, e ninguém agradou Deus mais do que ela. Então, nós podemos dizer sem medo que isso aqui é uma base para dizer Nossa Senhora também foi assunta ao céu, corpo e alma, tá? O segundo caso, Tiago, que eu posso dizer para você de assunção ao céu, é o caso do profeta Elias, tá? Que narra lá no segundo livro dos Reis, capítulo 2, do 1 ao 11. Eu só vou pegar aqui, porque eu preciso recordar isso para as pessoas. Segundo Reis, capítulo 2, do 1 ao 11. O texto diz assim, ó, eis o que se passou no dia em que o Senhor arrebatou Elias ao céu num turbilhão, tá? E lá no versículo 11 diz assim, continuando o seu caminho, entretido a conversar, eis que de repente um carro de fogo com um cavalo de fogo se separou um do outro, e Elias subiu ao céu num turbilhão. Aí, Tiago, fica uma outra pergunta. Esse texto diz que Elias subiu ao céu sem ter morrido, sem conhecer a morte. Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz assim, Elias era um homem pecador como nós. Aí fica uma pergunta. Deus levaria um homem pecador arrebatado em glória para o céu e deixaria aquela que trouxe o céu até a terra ser corrompida pela própria terra? Percebe? Então, assim, seria o profeta Elias, que é pecador como nós, que diz o texto sagrado, Tiago 5,17, pecador como nós, deixaria o profeta Elias subir arrebatado e deixaria a sua mãe ser corrompida pela terra? Não teria lógica, tá? Poderia citar um terceiro argumento, Tiago. A Bíblia diz lá no livro do Deuteronômio, capítulo 34, uma coisa interessante, que eu poderia citar aqui também. Deuteronômio 34 vai narrar a respeito da morte de Moisés. Diz assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, como o Senhor decidira, e o enterrou no vale da terra de Moabe, defronte a Bet-Fejó. E ninguém jamais soube o lugar do seu sepulcro. Moisés tinha 120 anos, no momento de sua morte, sua vista não tinha enfraquecido e seu vigor não tinha abalado. Tá, o que houve? São Judas, na sua carta, Judas, capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer que Satanás disputou o corpo de Moisés com o anjo São Miguel. Judas 1, versículo 9, diz assim, ora, quando o arcanjo Miguel, ele faz questão de citar a palavra arcanjo, discutia com o demônio e lhe disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas somente diz que o próprio Senhor te repreenda. Aí fica a pergunta, se o arcanjo Miguel disputou o corpo de Moisés com Satanás, eu deduzo que o cão não ficou com o corpo de Moisés, que São Miguel não vai perder para o chifrudo, de jeito nenhum.
Então eu vou deduzir que Moisés também foi arrebatado em glória para a mansão dos mortos. Como é que eu sei disso? Porque lá em Lucas 9:28, quando Jesus é transfigurado, Moisés e Elias aparecem envoltos em glória. Então eu também posso dizer que Moisés também não foi corrompido, segundo esse texto aqui. Agora fica a pergunta: Moisés era um assassino. Moisés não entrou na terra prometida porque murmurou contra Deus. Deus deixaria intacto o corpo de Moisés e preservaria e deixaria o corpo daquela que gerou o Salvador do próprio Moisés ser corrompido pela terra? Claro que não. Percebe a situação? Claro que não. Então, assim, eu não vou continuar mais por causa do nosso tempo. Até se tiver alguma pergunta, você manda, mas só para as pessoas entenderem. Na próxima live, então, quando eu for abrir o texto Maria, Mãe de Deus, aí eu vou dar uma base bíblica mais contundente da Assunção de Nossa Senhora, para as pessoas entenderem. Mas para dizer para vocês, olha, o corpo que gerou o Criador da própria terra não poderia ser corrompido por a terra, porque ela gerou esse Criador. O corpo de Maria era o tabernáculo de Deus na terra. O santo dizia que era o horto dos deleites. Maria era o paraíso do novo Adão, a morada do novo Adão, nosso Senhor Jesus Cristo. Então a terra não poderia corromper a morada do Criador da própria terra. Aleluia? Aleluia. Então é isso. Não tem perguntas. Nós estamos quase Sim. 1h30, tá? Isso. A única coisa que eu quero avisar é que daí nós voltamos com o Santo Terço amanhã. Eu não vou entrar ao vivo para rezar hoje, já está tarde, né? Eu tenho que preparar ainda algumas pautas dos vídeos de amanhã, né? Agradecer o irmão Eudes mais uma vez, né? Nós estamos fazendo, quase tornando um curso de teologia aqui já no canal, né, Eudes? O pessoal conhecer a fé, tá? Aí, Tiago, dizer para o pessoal, então, que essas aulas de Mariologia tá naquele pendrive que eu falei para vocês. Quem quiser adquirir, você deixa o link abaixo aí do Ateliê Católico. São 22 aulas aqui nesse pendrive sobre fé católica, que vale a pena você estudar para você conhecer. Lembrando, Tiago, que esse pendrive não é vídeo, é áudio, tá? Para a pessoa ver eu, escutar minha voz. Porque se ver eu, vai com o celular queima, a televisão queima, então é só para escutar, tá? Eu também quero pedir, Tiago, quem puder aqui, não é uma propaganda, eu paguei os R$500 do curso, estou fazendo. Quem puder e tiver condição financeira, o Eduardo Faria, o ex-pastor protestante Eduardo Faria, está com um curso chamado Catolicismo Blindado. Eu estou fazendo as aulas, tá? Não pense você que a gente conhece tudo, pelo contrário, estou anotando, muito bom, muita coisa que eu também não sabia, tá? Cada irmão tem um carisma de nos ensinar, quem puder, vale a pena. E esse pendrive aqui, gente, você pode entrar no site aí e adquirir as 22 aulas sobre a doutrina católica para você conhecer a fé. O pendrive, cara, comigo, quem tiver, por exemplo, eu vou estar em Campo Grande esse final de semana pregando. Comigo ele é R$50, mas acho que no site está um pouquinho mais caro, porque devido ao fato que tem a questão do correio, transporte, essas coisas, tá bom? E agora o companheiro, presidente da República, companheiro, taxou a Shopee, taxou o Monitrem, aumentou os impostos, a casa caiu para nós, né? Então ficou mais caro ainda. Mas assim, quem puder adquirir, vai estar ajudando na minha missão. Aí, Tiago, também dizer para as pessoas o seguinte: eu estou escrevendo um livro agora em defesa da fé católica, vai chamar O Céu é o Limite, tá? Eu vou escrever muito sobre Nossa Senhora. E eu já quero dizer para o pessoal que nós vamos fazer uma live depois sobre imagem e idolatria, Tiago. Porque o tanto de pergunta que eu estou recebendo sobre esse assunto, gente, não é possível uma coisa dessa. Então, quando a gente terminar essas lives, Mariana, a gente vai fazer uma live sobre imagem e idolatria para tirar a dúvida do povo. Beleza? Deus abençoe aí, profeta. Então tá, então agradecer ao pessoal que esteve presente com a gente aqui, que Deus abençoe grandemente, né? Vamos aproveitar, beber de conhecimento católico, porque só assim nós vamos tirar as escamas dos olhos de tanta acusação e argumento protestante que vem na nossa mente todos os dias. Isso. Valeu, povo. Salve Maria e viva Cristo Rei. Eita glória! Salve Maria e viva Cristo Rei. Um abraço a todos. Abraço.